os sentimentos que as pessoas com deficiência despertam na sociedade. Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, né? Que tenham um excelente fim de semana. Eu sou Michele de Paula, jornalista, filmmaker, consultora em audiodescrição, palestrante, locutora e mulher cega. O pessoal deve pensar, né? Nossa, cada vez ela é uma coisa diferente. É, pessoal, porque falar tudo é complicado. E conhecimento é muito importante para todos nós, né? A gente precisa lutar, né, pelos nossos ideais. Então, enfim, é isso. E você, produção? Você está como, meu príncipe encantado? Tô bem. Bom, pessoal, este título é o assunto que iremos falar hoje. É um assunto polêmico, quero muito ver a reação de vocês, estou muito curiosa. E é este título mesmo que você leu ou ouviu, né? Os sentimentos que pessoas com deficiência despertam na sociedade, né? Bom, aonde eu quero chegar com isso? Vocês sabiam, principalmente vocês sem deficiência, porque eu coloco no geral, eu não coloco só deficiência visual, auditiva, enfim. Eu coloco a deficiência no geral. Vocês sabiam, né, pessoas sem deficiência, que nós podemos ser admirados e podemos ser odiados? Vocês sabiam disso? É verdade, nós podemos ser os dois, pessoal. E por quê? Né? Por que nós podemos ser isso? Primeiro, que tem pessoas que não têm o mínimo de informação, né? E claro, não são obrigadas a ter. Mas hoje, né, com a tecnologia, hoje com o espaço que algumas plataformas dão, né, para pessoas com deficiência terem o direito de mostrar o seu trabalho ou terem o direito de falar, desabafar, né? Tem plataforma que expõe mais isso, né? As pessoas acabam tendo informação automaticamente. A pessoa não precisa parar o tempo dela para ter essa informação. Hoje é possível que as pessoas tenham informação sem precisar parar o seu tempo, tá? Mas tem muita gente que não quer ter a informação e, além de não querer, elas fingem admirar. A gente percebe por quê? No trabalho, na profissão, a gente percebe por tudo. Pelo olhar, por incrível que pareça, eu tenho deficiência visual, eu sou cega total, pra quem não sabe, mas eu consigo, gente, perceber quando a pessoa tá olhando pra mim, sabe? Quando as pessoas estão conversando e a gente chega e a gente rouba a cena, né? As pessoas param de conversar, só que tem os dois lados. As pessoas param de conversar porque admiram, aí dão aquele sorriso lindo, né? Que a gente gosta de sentir aquela energia, né? Que a gente tá sendo admirado. Quem não gosta, se alguém falar aqui que não gosta, tá mentindo, né? Mas também tem aquele tom de... sabe quando a pessoa começa a torcer o nariz e ficar... sabe? Tipo assim, eu tô fazendo umas caras e bocas aqui pra quem não tá vendo, né? Tô fazendo não com a cabeça, assim, tô meio que sacudindo o ombro. E a gente percebe isso. O porquê, não sabemos. Não sabemos. Alguns alegam que nós temos mais capacidade do que pessoas sem deficiência. Isso é um mito, pessoal. Isso é um mito. Todos nós somos exemplo de superação, tá? Aquele que acorda 5 horas da manhã é um exemplo de superação, porque ele está acordando às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para pegar esses trens horrorosos, né? De São Paulo, né? Pessoas que acordam 5 horas da manhã, que ficam debaixo de sol, trabalhando em construtoras, enfim, né? Todos nós somos exemplos de superação porque todos nós temos uma história, tá? Então, por que nós, pessoas com deficiência, incomodamos? Ou por que nós somos tão admirados? Pra ser sincera com vocês, eu não ligo de ser admirada. Eu não ligo, né, tá? Não ligo mesmo. Eu tenho um trabalho que requer admiração das pessoas como qualquer um, né? É muito bom
nós recebermos elogios. É muito bom a gente ser tratado com carinho. E quando eu falo tratado com carinho, não é ser tratado com infantilização. É um assunto que eu vou chegar lá e talvez seja um assunto para outro vídeo, talvez não caiba aqui. Mas, enfim, nós despertamos esse sentimento justamente porque as pessoas acham que nós somos capazes, muito mais capazes do que eles, né, do que a sociedade em si, e muita gente se admira e muita gente sente incômodo, sente raiva. Eu falo isso, e raiva, tá, pessoal? Não é um sentimento que a gente desperta e por mais que pareça muito pesado, despertamos esse sentimento sim, em qualquer lugar, né? Justamente porque é aquela feita, né, que a pessoa olha e fala assim: eu quero ter a mesma capacidade e ser notado como essa pessoa com deficiência está sendo notado. Produção, o que você diz a esse respeito? Eu não estou microfonado. Mas agora vai estar, ó. Pessoal, para quem não tá vendo, eu dei o microfone na mão dele, tá? Bom, eu acho que é um tema bem complexo, né, em relação a isso. Essa questão dos sentimentos que são despertados, né, nas pessoas. Mas o que eu percebo, assim, de bate-pronto, já que eu nem sabia que eu ia participar, né, tanto que eu não me microfonei, mas agora que você me trouxe essa provocação de repente, eu percebo isso mais em relação a pessoas com deficiência que conseguem às vezes ser bem-sucedidas e alcançarem um patamar financeiro, social, enfim, maior do que as pessoas que, muitas vezes, né, maior do que as pessoas que não têm deficiência, porque a gente acaba desafiando essas pessoas naquele sentido de que as pessoas olham e talvez de uma maneira inconsciente, né, porque o inconsciente ele fala muito, embora nem todos acreditem ou entendam ou, enfim, levem isso em consideração, mas as pessoas elas olham aquelas pessoas que às vezes têm alguma limitação, têm alguma deficiência, conquistando coisas, alcançando uma vida que muitas vezes elas desejam alcançar, e fica aquela dúvida, né? Como será que essa pessoa consegue? E ao mesmo tempo uma certa raiva encoberta, porque a pessoa ela não consegue entender essa questão da deficiência como apenas uma característica. E a própria sociedade grita que as pessoas com deficiência elas têm que ser piores, menores, coitadas, viver de BPC, por exemplo, tá, gente? Não desmereço aqui, tá? Não desmereço aqui, por exemplo, quem vive de BPC. Eu sei que quem vive, quem precisa desse auxílio governamental, na maioria das vezes não é porque quer, mas é em razão da falta de oportunidade, em razão justamente desse capacitismo, desse preconceito impregnado, né, e fortalecido cada vez mais na nossa cultura, tá bom, gente? Então, por favor, eu peço que não me leve a mal em relação a isso, tá bom? Mas retornando para o tópico principal, acredito que seja isso, uma certa inveja, uma certa sensação de inferioridade quando vê uma pessoa com deficiência conquistando. Tá claro que não é todo mundo, tá, gente? Qualquer generalização é burra, toda generalização é burra, mas eu percebo isso em algumas pessoas. Elas olham para a pessoa com deficiência conquistando, galgando degraus, com uma profissão, às vezes com um bom salário, com um bom posicionamento social, com uma boa família, e é como se dissesse, esse coitado, né? Esse coitado, essa coitada conseguiu e eu não consigo. E era para eu ser muito melhor do que ele, já que eu não tenho uma deficiência. Pegando o microfone aqui de volta, pessoal, para quem não tá vendo. Bom, eu concordo em tudo
né, que o Augusto diz. E assim, eu vou contar alguns exemplos para vocês, principalmente no meu trabalho como cinegrafista, tá? Eu acho que eu vou contar desse primeiro, eu não quero fazer com que o vídeo seja muito longo, até que se vocês gostarem do tema e, né, acharem interessante uma parte 2, é só vocês comentarem aqui, tá? Comentem aqui, parte 2, eu quero esse tema, né, e o título que a gente fala sobre isso pra vocês, porque é muito assunto, tá? Então vamos lá. Um exemplo do meu trabalho mesmo, eu postei um vídeo na Rede Vizinha, um vídeo muito legal que eu fazia, né, parte de um evento, né, em Sorocaba, né, que é o Histórias de Baixa Visão, né? E eu postei um vídeo, gente, eu não estava filmando quando eu postei o vídeo, tá? O Vanderlei Testa, beijo Vanderlei, saudade de você, que era o repórter da Rede Vida na época, ia me entrevistar. E eu estava ajeitando o enquadramento, não, eu estava ajeitando a minha câmera, colocando ela um pouquinho mais no ombro para ser entrevistada por ele. Ele pegou isso, né, normal ele filmar isso, e me apresentou ali, só que eu fui pega de surpresa na hora, né? Bem, isso não é o caso. O caso foi que eu fui hateada nessa plataforma de uma tal forma. Gente, vocês não têm noção da forma que eu fui hateada, sabe? Eu acho que eu só não fui chamada de santa naquele vídeo. Tanto que, assim, eu tive o psicológico afetado. Eu acho que hoje eu não tenho um psicológico afetado por hate, né? Eu acho que eu aprendi muito e por isso eu ganhei muito seguidor, tá, pessoal? Eu ganhei muito seguidor, fiz muita amizade, graças a Deus. E tinha uns comediantes que até me aconselharam, né, que entraram lá no meu perfil e me aconselharam, não, leva de boa e tal. É porque eu nunca tinha sido tão hateada na minha vida. E dentre esses hates, gente, pessoas que falavam, daqui a pouco vão ter motorista cego. Daqui a pouco, nossa, como o cinegrafista que mandou currículo para essa empresa se sentiu ao ser descartado. Gente, horrível. Fora os apelidos, né? Cosplay de tripé, esse eu gostei. Adorei esse apelido, cosplay de tripé, gente. Porque olha, se existia um cosplay de tripé como eu, vocês me perdoem, mas ia ser o máximo, porque eu não sou só um tripé, eu opero a câmera, desculpa, tá? Parece que eu tô me achando, mas não, gente, eu só tô falando pra essas pessoas que me apelidaram disso, porque o tripé, ele vai ficar quieto, ele vai ficar parado. Eu não fico parado, eu opero uma câmera, né? Enfim. Mas as pessoas se sentiam tão incomodadas que eu tive que descartar o vídeo. Eu tive que pegar esse vídeo que eu achei maravilhoso, que foi feito pelo Vanderlei. Ele falava no vídeo me apresentando e tive que tirar da rede por causa disso, sabe? Aí muita gente pode comentar, mas Michele, não foi certo o que você fez. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi, mas eu me senti tão mal, sabe? Tão mal, porque eu me pus no lugar de outras pessoas também, sabe? E do mesmo jeito que vocês que me hatearam têm uma profissão, nós, pessoas com deficiência, também temos o direito. Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu estou aqui, maquiada, parece que eu vou pra uma festa. Tem muita gente que vai olhar e vai falar, olha que bacana, olha o tom de voz, percebam. Olha que bacana, olha a maquiagem dela, que linda. Nossa, tá bacana essa maquiagem, tá muito legal. E olha esse tom de voz aqui. Nossa, ai, mas olha a maquiagem dela. Tá bacana, tá legal, mas olha a maquiagem dela. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência não pode se dar o direito de se maquiar. Uma pessoa com deficiência não pode se dar o direito de usar um salto alto. Vou contar outro caso aqui pra vocês, pra encerrar esse vídeo, porque eu quero deixar uma brecha pra vocês comentarem. Eu quero a parte 2 desse vídeo. Pra vocês terem ideia, eu tava com uma bota, eu ia sair pra trabalhar, eu tava com uma bota bem alta, tava produzida, tava arrumada, claro, tinha que trabalhar. E nós, pessoas com deficiência, também se produz. Olha eu, aqui, toda maquiada, enfim. Que eu me maquiei, tá? Com a ajuda do Augusto, certo?
Enfim, o meu marido me maquia, gente. Enfim. E eu tava lá, e uma mulher me ofereceu ajuda. Eu aceitei, né? Aceitei ajuda, perguntei se ela ia pro mesmo caminho, ela falou que sim. Quando ela tava me ajudando, chegou um rapaz muito simpático, que eu deveria ter pego o nome dele, não peguei contato nem nada. Mas ele, não, pode deixar que eu ajudo ela, que eu vou pro mesmo caminho que ela. Aí tá, quando essa mulher saiu, ela simplesmente... Olha o tom de voz, pessoal, vocês reparem no tom de voz. Tá arrumada, hein? Nossa! Tá bem produzida. Aí esse rapaz falou, claro, né, meu bem? Ela também tem direito como você. Né? E vocês percebem pelo tom de voz, caras e bocas. E é diferente um tom de voz, é uma admiração. Olha que legal, tá bem arrumado, hein? Tá chique. Olha a diferença. O sorriso na voz e o tom de deboche. Então nós percebemos quando nós estamos incomodando. E nós, pessoas com deficiência, incomodamos. E despertamos a admiração. Então, essa vai ficar sendo a brecha para uma parte 2. E eu vou colocar aqui mais uma vez que é a minha opinião. Nessa vez não é tanto a minha opinião, tá? Não é tanto a minha opinião, é o que a gente vê mesmo. É o que a gente sabe mesmo. Só que para algumas pessoas com deficiência, sem deficiência, não fazem ideia que a gente passa por isso também, além de passar por outras coisas. Capacitismo escancarado nas empresas, né, onde trabalhamos, onde passeamos, porque às vezes, em todo lugar que a gente não pode entrar nem pra comer, às vezes, que a gente sente esse olhar, sabe? É assim. Ou um olhar de admiração, que a gente gosta muito. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e mais uma vez eu digo pra vocês que eu quero a parte 2 e todos nós somos exemplo de superação, porque todos nós temos a nossa história. E eu quero mandar um beijaço muito especial para o meu querido irmão Alex de Paula, tá? Alex, te amo de montão, cara. Te amo muito, muito, muito. E um beijão pra Sueli também, minha cunhada Sueli Ramos. Um beijão pra vocês dois e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me sigam, comentem, por favor. Comentem pra parte 2, hein? Olhar diferente que eterniza histórias.